motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
fundamentada no nosso Deus, alicerçada no nosso Deus. O segundo motivo de ação de graças é que temos a clareza também, que se ela está pautada no Senhor, ela não está pautada em nenhuma outra circunstância, em nenhum outro condicionamento, em nenhuma outra estrutura, a não ser o nosso próprio Deus. E por isso, temos motivo, numa manhã como essa, num dia como esse, numa semana que se inicia como essa, sermos gratos ao Senhor, celebrar ao nome do nosso Deus, agradecer ao Senhor, expressarmos-nos diante do nosso Deus, com tudo que somos e temos, com a nossa vida, com o levantar das nossas mãos, com um sorriso, embora muito dificilmente perceberemos um sorriso largo, não é verdade? Mostrar os dentes vai ser mais difícil, mas muito provavelmente a leitura dos nossos olhos mostrará a alegria que temos de estar na presença do nosso Deus, de estar na casa do nosso Senhor e poder louvar e poder adorar o nome dEle. Você pode dizer graças a Deus por isso, em nome de Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, nessa hora, feche teus olhos, coloca com carinho a tua Bíblia aí em cima do teu banco, feche teus olhos agora, se você puder levantar uma das tuas mãos aos céus, liberar uma palavra de agradecimento ao Senhor, uma palavra de adoração ao Senhor. Seja grato a Ele nessa manhã, seja grato pelo ar que você respira, seja grato pela presença de Deus manifesta nesse lugar, seja grato ao Senhor pela dádiva da vida, pelo fôlego de vida, seja grato ao Senhor pela sua casa, seja grato ao Senhor pela presença dEle nesse lugar, seja grato ao Senhor pela unção dEle derramada sobre as nossas vidas na manhã desse dia, seja grato ao Senhor, adore a Ele, exalte a Ele, Pai bondoso, engrandecemos e bendizemos ao Teu nome, na manhã do dia de hoje, Pai, onde já iniciamos o mês de agosto, mas Deus, permita-nos nessa hora declarar para Ti, para todo mundo físico e espiritual ouvir, que esse mês é Teu, assim como a nossa vida é Tua, assim como o destino da nossa vida te pertence. Senhor, o nosso ponto de partida é o Senhor, e o nosso ponto de chegada é o Senhor também. Obrigado, Deus, porque a nossa vida está alicerçada no Senhor, e ainda que os ventos soprem, e ainda que os rios transbordem, ainda que a chuva caia, nós estamos alicerçados no Senhor, estamos edificados em Ti, porque o Senhor é a rocha da nossa vida, é a rocha da nossa emoção, da nossa mente, é a rocha das nossas emoções, é a rocha do nosso espírito, é a rocha do nosso viver, é a razão da nossa existência. Então, Pai, seja adorado. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Seja exaltado, Rei dos Reis. A Ti, meu Senhor, toda adoração, todo louvor, toda exaltação, em nome de Jesus. Amém, amém, e glória a Deus. Que o nosso Senhor seja magnificado nesse lugar. Para tanto, quero te convidar a louvarmos o hino de número 257 do Inário Evangélico. 257 do Inário Evangélico. Sangue precioso. Amém. Glória a Deus. Cantarei a Cristo e o seu excelso amor, por nós baixou a terra, o forte Salvador. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador. Cantarei a Cristo e a grande salvação, a sua mão ferida estende-me o perdão. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas da justiça liberta o pecador.
a Cristo, por nós cumpriu a lei, seu manto de justiça, alegre vestirei, o sangue cantarei a Cristo, nas nuvens voltará, e na celeste glória os seus receberá. O sangue precioso de Cristo tem valor, das penas a justiça, liberta ao pecador. Glória a Deus. E como falhos, limitados que somos, nós somos convidados pelo Senhor a dobrarmos os nossos joelhos e confessar os nossos pecados. Você que pode, faça isso agora. Se você não pode, por favor, tome teu assento em nome de Jesus. Confesse o teu pecado diante do Senhor. Fale com Ele agora. Abra o teu coração. Deixa Deus tratar contigo na manhã desse dia. Feche teus olhos aí agora, vamos falar com o Senhor, vamos orar. Pai eterno e bendito, nós te engrandecemos e te adoramos nessa manhã. Confessamos as nossas falhas, os nossos pecados, colocamos as nossas transgressões diante do Senhor, reconhecidos como limitados que somos, mas também reconhecendo, Deus, a tua grandeza, a tua majestade, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Peço a Deus que o Senhor nos purifique, nos limpe, nos tire, ó Deus, de toda raiz de amargura, todo pecado em nós contaminado. Pai, limpa-nos do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Sara a nossa vida, restaura a nossa aliança contigo. Refaz, ó Deus, o nosso altar diante da tua presença, para que, ó Deus, as ofertas, os sacrifícios que colocarmos diante do Senhor sejam agradáveis a Ti, sejam recebidos e consumidos pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, perdoa-nos. É o clamor que te fazemos nessa hora. Te agradecemos, recebendo o Teu perdão, a Tua libertação em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé. Vamos ser conduzidos agora no tempo de louvor, no tempo de adoração, pelo Ministério de Louvor, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, uma das formas que temos de louvar ao Senhor também é trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do nosso Senhor. Se você que está nos acompanhando hoje pode fazer uma transferência bancária, Marcelo, faz uma gentileza, Marcelo, bota o gasofilaço aqui, por favor. Você que pode, você que está em casa, fazer uma transferência bancária. Certamente os dados da nossa igreja já estão aí com você. Você que não tem essa possibilidade, você vai ter o dia de quarta ou sexta-feira, das 15 às 16 horas, para estar aqui conosco, aqui nesse lugar, nesse tabernáculo, diante desse altar, entregando o seu dízimo, a sua oferta. Deixa eu consagrar com você o seu dízimo, a sua oferta aí, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te glorificamos pela oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos concede de entregar, ou melhor, devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado e tem nos dado a possibilidade de ministrar. Senhor, que a Tua bênção, a Tua prosperidade, a Tua multiplicação esteja presente nas nossas vidas, nos conduzindo em louvor, em adoração, em ação de graça, por todo sempre, em nome de Jesus.
Amém e amém. Você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, e o Ministério de Louvor nos conduz em louvor e adoração. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Amanhã desse dia, nós declaramos que o Senhor é o início, o fim de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Diga isso. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Declare ansioso, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Oh, aleluias! Então subiremos, glória a Deus, contigo estaremos para sempre, para todo sempre. Diga aleluia, aleluia. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor. Diga Maranata, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Diga ó vem, sim vem Senhor, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Sim, Senhor, declaramos Maranata nessa manhã. Declaramos sim, Jesus, que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Oh, Senhor, nós Te adoramos, Jesus. Aleluias. Sabe, meu irmão, nessa manhã, onde nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor, e nós temos o privilégio de estar aqui, porque um dia o Senhor Jesus, Ele morreu por cada um de nós. E eu queria que você pudesse nessa manhã honrar esse sacrifício de Jesus, que você pudesse nessa manhã honrar
o ato de Jesus naquela cruz. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Declare isso, igreja. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Quem aqui é feliz por esse Jesus que morreu na cruz e nos deu vida? Então eu queria que você que está aqui conosco nessa manhã, né, com bastante alegria, nós vamos dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque o fato de estarmos aqui demonstra esse cuidado de Deus com a minha vida, com a sua vida. E por isso a fidelidade de Deus, ela nunca falha conosco. A fidelidade de Deus, ela nunca falha. Então nós vamos com bastante alegria. Olha, temos aqui um culto bem propício. Então eu quero que você, né, aí no seu lugar, você tem bastante espaço. Não se prenda a nada, erga os seus braços, solte a sua voz com bastante força, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos declarar com bastante alegria que Deus enviou o seu Filho amado por mim e por você. Declare: Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Naquela cruz, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Declare bem forte: porque Ele vive. Vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias! Oh, aleluias! Queria que você nessa manhã declarasse isso mais uma vez, meu irmão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluias, glória a Deus. Eita glória, coisa boa demais de louvar o nome do nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, glória a Deus. Irmãos e irmãs, por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, número 2. Provérbios de número 2. Saúde. Provérbios de número 2. Glória a Deus. Amém. Faremos a leitura a partir do versículo de número 1. Amém? Você pode ficar sentado do jeito que você está, não há problema algum. Provérbios de número 2. A partir do verso de número 1, diz assim as Sagradas Escrituras: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçareis a voz, se buscareis a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os alvejosos serão dela desraigados. Senhor, a Tua palavra é boa, perfeita, agradável, tremenda e revigora o nosso espírito, a nossa alma e o nosso coração. Que na manhã desse dia sejamos sim revitalizados, renovados, vivificados em Ti, por Ti e para Ti. É o que clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o livro de Provérbios, de modo geral, ele foi escrito não para uma ou não por uma perspectiva religiosa, né? Ou seja, ele não tem a finalidade de direcionar ou construir aspectos religiosos. O livro de Provérbios ele foi escrito
para que houvesse entendimento, educação, para que houvesse direcionamento do pai para com o filho, da mãe para com o filho, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais. E essa família, e a partir dessa família, esses ensinamentos pudessem ser direcionados, ou seja, abastecendo a sociedade que ela compõe. E a partir dessa família, essa construção de sabedoria descrita no livro de Provérbios, e nós damos a autoria do livro de Provérbios a Salomão, né? Essa família fosse capaz de ensinar, de inserir na sociedade os ensinamentos que Deus dara a Salomão, né? E a partir da família trazer para a sociedade. E toda a sociedade ser contemplada, educada, norteada, direcionada por esses ensinamentos contidos nesse texto. Especificamente esse capítulo, né, ou esse número 2 que a gente acaba de ler, vai falar sobre a excelência da sabedoria, uma acordância, se é que eu posso usar essa palavra, mas um concordar de direcionamentos que o pai ensina para o filho. Afinal de contas, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que no versículo de número 1, o autor ele começa dizendo assim: filho meu. Então, é um pai conversando com o seu filho, ensinando para o seu filho como se portar, como caminhar, para que ele não fosse desarraigado, né, desses ensinamentos, e muito menos do povo que o Senhor havia consagrado. Segundo o aspecto que a gente precisa contemplar nesse texto, é que Deus, quando traz esses ensinamentos, ou passa esses ensinamentos a Salomão, ele tem por finalidade deixar o povo dele habilitado, educar o povo dele de maneira sã. Afinal de contas, quantos pais nós temos aqui hoje? Pais, homens? Amém, né? Nós temos 4 pais aqui, não é isso? Quantas mães nós temos aqui hoje? Ó, que bênção, glória a Deus. Quantas, tias nós temos aqui hoje? Isso aí. Agora, quantas primas nós temos aqui hoje? Primas mais velhas. Você que é prima mais velha. Viu? Sabia que tinha. Por que eu estou usando essas referências? Quando nós, no nosso seio familiar, nós temos o cuidado de conversar e educar aqueles que são a nossa descendência, ou seja, aqueles que são mais novos do que a gente. Sim ou não? É ou não é verdade? A gente conversa. Quer ver? Criança, é fácil a gente pegar o exemplo de criança, que a gente entende muito bem. Quando você vai sair com seu filho, com a sua filha, a primeira vez de casa, a criança começa a andar com quantos anos, gente? Me ajuda aí, que eu não sou pai. Fala comigo, Thiago. Você que é recente aí. 2 anos, amém. Com 2 anos, até menos, né? Mas 2 anos você já anda com ela na rua, não anda com ela na rua? Com 2 aninhos? Já anda com ela na rua, de mãozinha dada? Já, não já? Então, quando você vai andar com a sua filha, com o seu filho, na rua, e você vai atravessar um sinal, a primeira coisa que você ensina para ele, para ela é o quê? Você precisa atravessar na faixa, não é isso? Esperar o sinal fechar, ver aquele sinalzinho, o semáforo ficar vermelho, e você dá a mão e, salve o melhor engano, vê se você concorda comigo. Quando você para em frente à faixa e ensina que tem que olhar para o sinal vermelho, é onde você aperta mais ainda a mão da criança, não é verdade? Ou eu estou falando alguma mentira? Você aperta mais ainda a mão da criança, ela já está na sua mão aqui, você segura ela com mais força ainda, porque o teu cuidado, o teu instinto protetor está falando mais alto. Embora a educação que você esteja passando para ela precisa perdurar, e assim como passou para você e perdurou até aquele momento na sua vida, você está passando para ele. Mas no momento que você quer proteger a vida daquela criança, você aperta mais ainda a mão dela na sua mão, tipo, você está dizendo para ela intrinsecamente, não é? Eu estou aqui contigo, não larga a minha mão não, fica firme aqui. Parece que você está com mais medo do que a criança. Por quê? A criança ela está confiando no que você está dizendo e como você está do lado dela. Assim é o Senhor falando para o povo dele, para o Israel dele. Ei, a gente vai atravessar o sinal aqui.
A gente vai passar uma geração. Olha, mas tem que observar quando o sinal estiver vermelho, quando o sinal estiver em alerta e quando o sinal estiver verde. Mas, eu estou te dando a mão aqui e quando eu estou te ensinando a passar pelas gerações, seguro firme na tua mão. Então, o primeiro ensinamento que eu acredito que o Senhor traz ao meu e ao seu coração na manhã desse dia é esse. Passando pelas gerações, chegando onde o Senhor nos manda chegar, o Senhor, Ele segura firme nas nossas mãos. Ele sustenta poderosamente a nossa vida. Ele consolida os ensinamentos que Ele tem passado para nós. Não que o Senhor tenha medo, não é isso. Mas Ele está dizendo para a gente assim, ainda que seja um momento de dificuldade, afinal de contas, é o primeiro desafio que se apresenta diante de você. Atravessar o sinal, mudar de uma calçada para outra, atravessar uma pista, e muitas vezes movimentada, atravessar essa pista, ainda que precise passar pelos desafios, eu estou segurando na tua mão. E o segurar na mão de Deus é trazer os ensinamentos dele, mostrar o que precisa ser feito e o que precisa não ser feito, mostrar em que tempo e o fora do tempo que a gente precisa se nortear. Eu estou te dando um trabalho aí, né, Letícia? Eu estou me movimentando para caramba. Gente, a gente está com culto presencial aqui, mas a gente ainda está transmitindo, né? Então, eu estou me mexendo de um lado para o outro, estou esquecendo meus irmãos e irmãs, vocês estão acompanhando a gente aí, me perdoa se eu estou dando trabalho, tá? Mas eu prometo que eu vou acostumar com esse negócio, em nome de Jesus. Vamos lá. E aí, Deus está dizendo com os seus ensinamentos que Ele está segurando nas nossas mãos, sustentando a nossa vida. Segundo preceito. O terceiro preceito, ele começa a dizer e falar sobre um aspecto que não é concedido ou não é adquirido da noite para o dia. Ele começa a falar sobre sabedoria. Ele vai falar sobre inteligência, ele vai falar sobre o entendimento, mas no versículo de número 7, no verso de número 7, ele diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E ele define, é escudo para os que caminham na sinceridade. Porque normalmente um filho rebelde, ele refuta os ensinamentos do seu pai ou da sua mãe, e tem a tendência de questioná-los muitas vezes, pura e simplesmente por querer questioná-los. Por exemplo, nós vivemos uma geração hoje que questiona qualquer coisa, que questiona tudo, que quer saber o porquê, e muitas vezes um porquê vazio, um porquê sem estruturação. Um filósofo historiador nos dias de hoje, chamado Leandro Carnal, ele diz que ele consolida o conhecimento dele de uma maneira, ele mesmo diz, se você quiser procurar na internet, você vai ver isso. Ele consolida o conhecimento dele de uma maneira muito diferente aquilo que os pensadores mais antigos assim faziam. Ele, por exemplo, deu o seguinte exemplo: eu, em apenas uma de minhas bibliotecas, possuo 6.000 livros, e não sou tão inteligente ou sábio quanto ele deu o exemplo de René Descartes, né? Ele falou de René Descartes, que na sua biblioteca possuía apenas 600 livros. Ele falou, a diferença entre eu e René Descartes, evidentemente, além de todo o nível de conhecimento e sabedoria assim consolidado, é porque eu com 6.000 livros, eu ainda não desenvolvi o conhecimento que René Descartes desenvolveu. E René Descartes, por ter 600 livros, lia, relia e se debruçava sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos entendimentos constantemente. Muitas vezes, na nossa geração, hoje, a gente vê, ouve, pensa e assiste alguma coisa e simplesmente fala, não concordo. Não concordo. O céu é azul. Não concordo que o céu é azul. Eu não concordo com isso, com aquilo. E muitas vezes não adquiriu a metade do conhecimento, da sabedoria que fora necessária a construir para que aquilo fosse transmitido, para que aquilo fosse anunciado, dito, perdito e ensinado aos seus demais. Veja, quando a gente aprende que há uma distinção entre você questionar para consolidar e questionar simplesmente por questionar, significa que a gente está buscando um entendimento daquilo que se nos é passado. Um exemplo muito claro é quando a gente fala, mas a gente não pode pecar. Um exemplo muito superficial. A gente não pode pecar contra Deus.
E aí uma criança, um adolescente, não sei, um adulto, enfim, ele pode dizer assim, mas por quê? Não, mas porque pecar transgride as leis do Senhor. Tá, mas por quê? Não, porque vai desagradar a Deus. Sim, por quê? Não, por quê? E aí são tantos porquês vazios, sem lógica, sem coerência. O que eu quero dizer é que quando a gente entende que pecar contra Deus é simplesmente entristecer a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, a gente consegue entender que se nós não gostamos de ficar triste, ou tem alguém aqui que gosta de ficar triste? Tem alguém aqui nessa manhã que gosta de ficar triste? Não tem. Tem. Se tem, levanta a mão. Não tem. Não é? Se a gente não gosta de ficar triste, quanto mais o Espírito Santo de Deus, a essência principal, o ruá, o sopro de vida do Senhor sobre as nossas vidas. Quem dirá nós entristecer tal pessoa santa, pura demais e que, com toda a sua pureza e santidade, decidiu por habitar em cada um de nós e fazer de nós a sua morada, mas não só uma morada de habitação, mas um instrumento, uma ferramenta hábil, poderosa nas suas mãos. Assim somos eu e você, consagrados pelo Senhor, ferramentas habitadas e utilizadas pelo Espírito Santo de Deus. E por isso o Senhor nos dá tais ensinamentos, para que nós sejamos habilitados a viver uma vida digna e reta diante do nosso Senhor. Terceiro e último aspecto, porque a hora já é avançada. A gente podia se debruçar sobre esse texto aqui, horas a fio, mas a gente precisa concluir. E os versos finais, dentre muitos outros ensinamentos, ele diz assim: uma vez que esse ensinamento que é passado a você, uma vez que essa educação te é alcançada, uma vez que essa educação é multiplicada através de você, você que tem acompanhado as nossas lives, né, e você que nos acompanha, tem ouvido o seu pastor falar muito sobre isso. Eu só serei um verdadeiro discípulo quando o discípulo do meu discípulo formar verdadeiros discípulos. Se você está ouvindo pela primeira vez, eu vou repetir para você, de repente, startar aí na sua mente essa frase. Eu só serei um verdadeiro discípulo quando o discípulo do meu discípulo formar verdadeiros discípulos. O que essa frase tem a ver com isso que a gente está dizendo aqui? Nos seus versos finais, o Senhor, através da vida de Salomão, ele está dizendo, quando você receber essa educação, esses ensinamentos, passar para os seus filhos, e os filhos dos seus filhos educarem, mantiverem essa perpetuidade de ensinamento, de educação, aí sim você vai conseguir entender que você conseguiu educar. Quer ver? Verso de número 20, acompanha comigo. Diz assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem, e guardarás as veredas do justo, porque os retos habitarão na terra. Tem promessa aí nesse versículo, sim ou não? Tem promessa contida aí nesse versículo, dizendo, porque os retos habitarão na terra. Eu só serei um verdadeiro discípulo quando o discípulo do meu discípulo formar verdadeiros discípulos. E os íntegros permanecerão nela. Olha só que palavra tremenda. A palavra que nos orienta e traz uma palavra profética sobre a mim e sobre a tua vida. Porque os íntegros permanecerão nessa terra. Não basta apenas olharmos para aquilo que a gente tem aprendido. Não basta apenas a gente dizer aquilo que a gente tem aprendido. A gente precisa permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? E esse ensinamento traz uma outra revelação, porque os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos, ou seja, os falsos, serão dela desarraigados. Não gerou discípulo, não criou perpetuidade. Escuta uma coisa, meu amado, minha amada, sobretudo, nos nossos tempos de hoje, existe uma temática ensinada, e eu já concluo com isso. Existe uma temática dita e perdita na nossa sociedade, que é o sofisma, né? De forma muito sutil, de forma muito
subliminar, os ensinamentos enganosos, ou seja, o sofisma, ele tem sido anunciado. A gente certamente conhece pessoas que supostamente um dia se decepcionaram com a igreja, sim ou não? A gente conhece pessoas que se decepcionaram com a igreja e, portanto, tomaram a decisão de abrir mão da igreja. Mas eu tenho plena convicção que com o Deus da igreja não há decepção, porque Ele não nos decepciona. Você pode dizer amém em nome de Jesus? Eu tenho plena convicção que o Deus da igreja não nos decepciona. Então, por que a gente abre mão de viver na presença dEle? O que a gente precisa trazer como prática clara, viva e eficaz para a nossa vida é que os ensinamentos do Senhor, eles precisam ganhar perpetuidade. Ele precisa sair de mim uma vez que eu os recebo. Diga amém, em nome de Jesus. Precisa sair de mim, passar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, e os filhos dos meus filhos serem verdadeiros discípulos e aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Logo, eu só serei um verdadeiro discípulo quando o discípulo do meu discípulo formar verdadeiros discípulos. Que a palavra do Senhor alcance morada perpétua no nosso coração. Amém? E diretrizes na sua mais singela e no seu mais profundo significado na nossa vida, sobretudo na manhã desse dia. Que você e eu sejamos enriquecidos por essa doce e tremenda palavra em nome de Jesus. Se você pode, feche os teus olhos aí, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa hora. Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que se não for o Teu Espírito em nós, nós não seremos capazes de vivenciar as Tuas revelações, a Tua palavra nas nossas vidas. Agora, Deus, traz no nosso espírito a consolidação dos Teus ensinamentos, para que de maneira sobrenatural sejamos capazes não só de absorver os Teus ensinamentos, mas também de ensinar, passar, transmitir os Teus ensinamentos. O desejo do nosso coração nessa manhã é ter a nossa alma abastecida por Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, passamos ao momento da ceia e eu quero, você que está aí acompanhando com a gente na sua casa, separa aí o seu pão, separa aí o seu cálice. Nós vamos consagrar os elementos nessa hora. Mais uma vez, por favor, feche os teus olhos. Vamos consagrar esses elementos. Deus Santo, apresentamos esse pão, que assim como o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: esse é o meu corpo dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Te agradecemos por esse privilégio, por essa dádiva. E consagramos esse pedaço de pão para a glória do nome do Senhor Jesus. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança, uma nova aliança. Uma aliança feita com o nosso Deus. E por isso te damos graças, Senhor. Por isso te bendizemos nessa hora. Consagramos esse cálice, consagramos o substrato da uva e alegres tomamos o nosso assento diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Tempo de ceia, tempo de comunhão. Eu queria te dar um tempinho para você curvar a sua cabeça aí agora, onde você está. Mais uma vez. Apresentar o teu coração, o teu espírito diante do Senhor. Confessar transgressões, falhas, pecados. Faça isso agora. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça aí, em nome de Jesus. Lembre-se de como foi a sua semana. Lembre-se de como iniciou a sua semana. Lembre-se de como terminou a sua semana. Lembre-se que você inicia mais uma semana na presença de Deus. Não se permita iniciar essa semana sem que a presença de Deus se manifeste na sua vida. Atraia essa manifestação com a tua adoração, com a tua sinceridade. Porque o Senhor fala que os retos permanecerão na terra.
permanecerão na presença do Senhor. Santo Deus, rogamos-te nessa manhã, para que teu Espírito encontre de fato morada em nós, para que mais do que a tua habitação, sejamos, ó Deus, uma ferramenta hábil nas tuas mãos, para te engrandecer, para te adorar, para te exaltar. É no nome do Senhor Jesus que eu oro a ti e agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ter o privilégio de poder servir a ceia a vocês. Então eu quero pedir para a irmã Núbia e para a irmã Natália sentarem nesses bancos aqui, nessas partes que estão vazias, para facilitar o meu manejo. Tiago, faz uma gentileza para mim, substitui a Letícia, porque a Letícia vai vir ficar aqui comigo, por favor. Ali, nós vamos servir a ceia a você. Você, minha esposa e eu, temos a alegria de poder estar com vocês. E em função da grande pandemia, nos foi tirado esse direito de poder comungar com cada um de vocês. É bem verdade que muitos de nós estávamos sem a ceia durante um tempo, mas está chegando o tempo de nós voltarmos, né, a estar presentes na casa do Senhor constantemente. Então, por esse momento, e somente por esse momento, você vai poder retirar a sua máscara agora, para que a gente participe da ceia, tá bom? Então, Letícia, vem para cá, por favor. Eu vou servir a ceia. Que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavado, tendo puro coração, os pecadores remidos, que perante Deus estão. Ainda mais que a neve, ainda mais que a neve, se nesse sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Você pode ficar de pé no seu lugar aí, por favor, em nome de Jesus? Temos o privilégio e a honra de poder cearmos juntos. E nessa manhã, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio e por essa honra. Você que está aí na sua casa, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E que essa ceia faça de nós, mais e mais, parte do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, esse é o corpo do nosso Senhor. Por
isso somos alegres e gratos a Ele por esse grande privilégio. Ceiamos e comamos todos em nome de Jesus. Deus, graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua casa. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui recebendo da tua graça. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Pai, ajuda-nos a renovar contigo a aliança que temos contigo, Senhor, para que no nome de Jesus, Pai, sejamos sarados, curados, limpos na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse teu sacrifício, Senhor. Nós não temos como agradecer, mas, Senhor, ainda assim, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. De semelhante modo, o Senhor tomou o cálice e fez uma nova aliança. Estamos diante de uma nova aliança do nosso Deus. Aliança de graça, de sangue, de misericórdia. Por isso, podemos tomar e sejamos agradecidos em nome de Jesus. Tomemos todos e agradeçamos. Excelso Criador dos céus e da terra, te agradecemos, a Deus, nessa manhã. Te louvamos, Senhor, por esse privilégio. Te adoramos, ó Pai, pela tua presença em nós. Que a ceia, Senhor, ter parte contigo, renove o nosso corpo físico, restaure as nossas emoções, refaça, Senhor, o nosso espírito aliançado contigo, Senhor. E na manhã desse dia, que todo jugo, toda cadeia do inferno, tudo aquilo que nos separava do Senhor, seja posto por terra agora, em nome de Jesus. Deus, que sejamos renovados, reedificados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode dizer graças a Deus, você pode dar um brado de glória aí, aleluia. Alvo ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus. Diga mais uma vez, alva ainda mais que a neve, cante isso. Alva ainda mais que a neve, alva ainda mais que a neve, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, fica. Grande Deus, te bendizemos mais uma vez. Oh, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã, que na manhã desse dia ceia conosco. E agora, Senhor, conduza-nos aos nossos lares, debaixo da tua paz, da tua graça. Ser presente na nossa vida é o desejo, o clamor e o anseio do nosso coração. E por isso te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Recebamos a bênção nessa hora. Que o grande amor, a graça, o poder e a consolação do Deus que é Pai, Filho e Espírito esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. A igreja diz amém, amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, apenas uma única orientação. Acabou o culto para casa. Nada de ficar na porta da igreja, nas ruas, batendo papo. Para casa, por favor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém?